Conversando com o paciente, nós temos que conhecer o histórico odontológico dele, né? Porque ele chega, ele não conta para nós que no outro dentista ele tomou anestesia e passou mal, ou ele não consegue ficar deitado porque ele tem um bico de papagaio, você vai criar o bico de papagaio porque você tem que atender ele todo meio sentado, meio de pé, meio ajoelhado. Então nós temos que extrair, se sempre foi tranquila a vida odontológica do paciente. Se foi tranquila a vida dele, provavelmente vai ser tranquila a nossa também. Temos que observar sobre os hábitos de higiene do nosso paciente. Né? Às vezes você pergunta, ele diz que ele escova o dente 3 vezes por dia, no mínimo, doutor, 3 vezes. Aí o cara está cheio de placa, tem bolsa periodontal, tem aquele mau hálito característico devido à doença periodontal. Então você já vê que ele não está contando a verdade para você. Você vê que no máximo uma vez por dia o cara escova o dente e olha lá, né? Como é que são os hábitos alimentares do nosso paciente? Tá? Nota se tem alguma coisa de parafunção, tá? Porque isso aí os próprios dentes gastos vão mostrar para nós, tá? Porque nós vamos chegar nas lesões não cariosas, né? A gente vai poder observar se esse paciente tem uma abrasão, uma atrição, a bifração, alguma coisa assim, que um sinal que vai nos indicar que tem alguma coisa que não é funcional aí. Tá? Os hábitos alimentares, o que o nosso paciente é acostumado a comer? Ah não, eu gosto de comer carne de galinha, então eu gosto de pegar o osso e arrancar assim com o dente. Você já vê que é um paciente contraindicado para fazer faceta, por exemplo. Ele vai quebrar as facetas dele, ele vai arrancar, vai descolar as facetas dele. Então cada tratamento exige cuidados do paciente e ele tem que estar ciente disso. Só que nós é que temos que juntar as peças desse quebra-cabeça aí, pegar as informações com o paciente, pegar as informações científicas que nós temos, para que é indicado cada caso, cada trabalho de prótese, ver se ele se acomoda nesse paciente e aí fazer o planejamento do tratamento. O histórico médico do paciente, né? Então a gente vai conversar, vai envolver cirurgia, hemograma, tempo de coagulação, glicemia, né? Converse com o paciente, toma algum remédio, faz tratamento. Né? Hoje a gente pega muito paciente com transtorno psiquiátrico no consultório, que eles não admitem, né? Ainda tem aquela dificuldade de procurar um psiquiatra, né? Porque às vezes você até sugere para o cara alguma coisa, não, mas se você fizer um tratamento com um psicólogo você melhora, mas você sabe que ele precisa de um psiquiatra. Só que se você falar para ele que precisa de um psiquiatra, ele vai lá e dizer assim, por quê? Está achando que eu sou louco? Tá, então há essa dificuldade de encaminhar os pacientes. Tá? Uma coisa é você pegar o hemograma dele, ver que a glicemia dele está alta e mostrar para ele, sua glicemia está alta, o senhor procura um endocrinologista e vai fazer um tratamento, vai ver o porquê que essa glicemia está alta. Ou você verifica a pressão do paciente e diz, olha, o senhor está com a pressão um pouco alta, é bom buscar um cardiologista. Agora, o psiquiatra que não tem um exame que aponte que o cara tem ansiedade, tem depressão, tem algum tipo de transtorno, é muito difícil você conseguir encaminhar. Tá? Mas faz parte da nossa profissão identificar alguma coisa e tentar sugerir um encaminhamento. Lembrando que nós não somos psiquiatras, nós não tratamos ninguém com transtorno. Tá? A gente pode até conversar com o paciente e encaminhar, mas não assuma o papel de psicólogo nem de psiquiatra. Tá? Converse com o paciente, mas saibam limitar a nossa atuação. E temos que conhecer também o tipo de paciente. Por quê? Porque tem aquele paciente, o que você fizer tá bom. Tá? Normalmente o paciente, depois que ele tem confiança no profissional, você faz, ele olha e sabe que tá bom. Por quê? Porque ele sabe que você se esforçou ao máximo para chegar naquele resultado. Quando ele já não gosta muito de você, o que você fizer nunca vai estar bom para ele. Ele vai enxergar o risquinho que ficou na resina, vai enxergar o buraquinho que ficou na prótese, vai enxergar a gengiva que está machucadinha. Tá? Então, coisas que normalmente convivem-se bem, eles começam a achar defeito. Tá? E tem paciente que é extremamente exigente. Tá? Esses pacientes, é óbvio, você tem que dedicar um tempo maior para eles, porque eles não vão aceitar qualquer coisa, desde uma coroa provisória.
Às vezes você faz uma coroa provisória, sai uma cor errada, ou não ficou uma totalmente funcional, mas como você vai usar por um período curto, você viu, não vou nem fazer outra, continua assim mesmo. Tem paciente que aceita de boas, tranquilo, e tem paciente que não aceita nada. Então nós temos sempre que identificar o tipo do paciente. E eu vou dizer uma coisa, todo dentista tem suas buchas dentro do consultório. Tem os pacientes que são porre. Quando você vê o nome deles na agenda, você até respira mais fundo para se preparar para aquele dia. Mas, graças a Deus, a maioria dos pacientes são muito tranquilos. Conheci o meu paciente, já começo, antes de conversar com ele, nosso olho clínico já começa a ver a parte extra-oral do paciente. Como que é a simetria, se tem alguma coisa que chama a atenção, que é assimétrico, formato do rosto, proporção entre altura e largura, como é que é o terço facial do paciente na vista frontal, como que é os terços de perfil, como está o suporte labial do nosso paciente. O paciente perdeu o dente, ele perde o osso alveolar, a musculatura cai. Não há botox que resolva, às vezes você precisa pôr uma barreira, pôr uma prótese que tenha um volume maior para sustentar a musculatura. Dimensão vertical do paciente é diminuída, é aumentada. Como que é o sorriso do nosso paciente? Quando ele sorri, só vejo dente e gengiva. Tudo isso aí nós vamos observando nesse exame extrabucal. Como é que estão os ATMs do nosso paciente? Fonação do paciente, como que é? Quando ele sorri, está simétrico, puxa só um lado, puxa outro, ele acabou de fazer uma harmonização, o colega está sorrindo só de um lado. Então tudo isso aí nós temos que já ir observando. Às vezes são coisas que o próprio paciente não percebeu, nós percebemos, então muito cuidado na hora de falar esse tipo de coisa. E tem muito paciente que esse é o calcanhar dele. A gente vai falar do defeitinho na face, ele vai ficar azedo com vocês. Então sempre cuidado, porque defeitos da face são muito difíceis de esconder. E isso aumenta a nossa responsabilidade em trabalhar com a face do paciente. Como diz, está na cara. Então foi lá. Paciente, formato do rosto. Lembram-se lá da próstata total que vocês fizeram no passado lá com o professor Baninski? Formato do rosto, o formato corresponde ao formato do dente. Tá? Rostos masculinos são mais quadrados, rostos femininos são mais arredondados. Lá na ortodontia vocês vão aprender que isso aí classifica-se em pacientes mesofacial, braquifacial, dólico-facial. O braque é a face mais curta, mais quadrada. O dólico é a face mais alongada, o terço inferior da face maior do que o terço médio e o terço superior. Então a face mais ovoide, mais oval. Como é o formato dos dentes do nosso paciente? Dá para melhorar o formato? Convém mexer nesses dentes? Não convém? Tudo isso, a hora que vocês vão conversando, vão observando os pacientes, sejam sutis nas observações, e vai anotando na sua ficha. Tudo isso aí vai ajudar você a passar as informações para o laboratório de prótese, para o técnico desenvolver o trabalho dele. Então, tanto da parte frontal quanto na parte de perfil, a gente vai analisar o nosso paciente. Tá? Isso aqui, gente, terço de face, vocês usam muito em próstata total. Tá? Por quê? Porque como ela perde referência de dente, ou quando a gente vai fazer uma reabilitação de alta complexidade, vamos reabilitar a arcada inteira, a paciente que perdeu dimensão vertical. Nós vamos ter que observar a proporcionalidade entre os terços. Por exemplo, a gente vai começar uma próstata total. Qual é a primeira medida que a gente observa? Não é canto do olho com missura labial, que tem que bater com base do nariz, mento? Então, é a primeira medida de referência que nós temos de proporcionalidade de terços faciais. Perfil dos pacientes está aqui na figura nossa. Um perfil reto, que na ortodontia vai ser chamado de classe 1. Um perfil convexo, que é o classe 2, onde a mandíbula está atrás da maxila. E um perfil côncavo, que é o classe 3, quando a mandíbula está à frente da maxila. Então é óbvio que nesses 3 pacientes eu vou trabalhar de uma maneira diferente na hora de fazer a reabilitação. Tá? Por exemplo, a gente pega esse classe 3, que esse meu momento está à frente da maxila. Eu vou ter que preencher mais a parte da maxila, vou encaminhar para uma cirurgia para fazer o aumento. Cada caso é um caso e isso vai fazer parte do nosso planejamento.
Os sulcos labiais, muito comum, como está nessa slide aqui do livro do horário, paciente que perde incisivos muito cedo, a pré-maxila não desenvolve, pelo contrário, ela atrofia, e aí cai essa região do lábio superior. Quando você põe uma prótese fixa, ele não vai ter o suporte labial que uma prótese removível que tem a flange, que tem um acrílico, suporta o lábio. Então, normalmente, quando o paciente vem e troca a prótese removível, onde tem o suporte labial por implantes, ele vai reclamar disso. Então, para esse paciente, muitas vezes, a prótese removível, por incrível que pareça, é mais indicado do que prótese sobre implante. Tá? Ou faz um enxerto, aumentar o volume, alguma coisa assim. Aí é diferente. Então, sempre nós temos que ter esse cuidado na hora de fazer o planejamento protético, porque nessa ânsia que nós temos de nos livrar das próteses removíveis e colocar próteses fixas, a gente pode esquecer de um detalhe desse e o resultado estético não ser o esperado do paciente. Então, musculatura tem que ter apoio. Temos que observar a dimensão vertical do paciente. Tá? Dimensão vertical de oclusão, dimensão vertical de repouso. Diferença entre os dois, mais ou menos 3 milímetros. A gente trabalha com a média de 3 milímetros, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, que é o espaço funcional livre. Nós não podemos invadir o espaço funcional livre. Toda vez que numa reabilitação a gente invade o espaço funcional livre, o próprio organismo cria um espaço funcional livre novo. Então, isso vai alterando a posição de mandíbula, vai tirando a posição dos côndilos, o organismo se adapta e muda a posição de acomodação. Capacidade adaptativa do paciente muitas vezes suporta isso, outras vezes não. Pode vir a trazer disfunções de ATM.